Moço, tá inchando desde ontem. Ela tremeu. O fazendeiro olhou-lhe e ficou branco. A mulher estava ali, na soleira da porta daquela casa grande de fazenda, tremendo feito vara verde. O vestido de chita desbotado rasgado em vários pontos, os pés descalços cobertos de poeira vermelha, o cabelo desgrenhado, grudado no rosto suado. Os olhos dela, fundos e escuros, carregavam aquele tipo de desespero que só quem conhece a morte de perto consegue ter. O sol de meio-dia batia nas telhas de barro como marreta em bigorna, e o calor subia do chão em ondas trêmulas que distorciam tudo. O cheiro de terra seca misturado com o suor azedo da mulher chegou até o fazendeiro antes mesmo que ela dissesse qualquer palavra. Ele tinha acabado de sair da varanda quando a viu. Silvério Costa, 52 anos de vida dura, no sertão da Paraíba, homem que já tinha visto de tudo, seca braba, morte de gado, retirante caído na estrada. Mas alguma coisa naquela mulher fez ele parar no mesmo instante. Não era só a magreza extrema, não era só o vestido em farrapos, era o jeito como ela segurava o próprio corpo, como se estivesse carregando um peso invisível, um segredo terrível escondido debaixo daquele pano rasgado. Socorro, meu senhor, ela murmurou, a voz fraca como um suspiro de vento na caatinga. Pelo amor de Deus! Silvério desceu os 3 degraus de pedra da varanda e se aproximou. O instinto de homem criado no sertão, onde você aprende desde cedo a ler sinais, no céu, nos bichos, nas pessoas, fez ele perceber que tinha alguma coisa muito errada ali. A mulher cambaleou, e ele segurou o braço dela. A pele estava quente demais, febre alta, e ela gemeu baixinho de dor quando ele a tocou. "O que foi, mulher? De onde a senhora vem?" Ela apontou com a mão trêmula para o horizonte de terra seca e mandacaros retorcidos na direção do nada. "De longe, moço. Vim andando desde que ele me deixou." "Quem deixou a senhora?" Os olhos dela encheram de lágrimas, mas não era choro de tristeza. Era choro de raiva, de traição, de medo. "Meu marido me deixou lá, sozinha, para morrer." Silvério franziu a testa. Não era incomum ouvir histórias de abandono no sertão. Quando a seca apertava, quando a fome se instalava, os homens faziam coisas terríveis. Mas tinha alguma coisa na voz daquela mulher, no jeito como ela segurava o lado esquerdo do corpo, que fez um arrepio subir pelas costas dele mesmo com aquele calor infernal. "A senhora tá ferida?" Ela assentiu, os lábios tremendo. "Moço, tá inchando desde ontem." Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários, de que cidade do nosso Brasil você está assistindo? Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. Silvério sentiu o sangue gelar, inchando desde ontem, no sertão. Isso só podia significar uma coisa. "Moça, me deixa ver esse ferimento. Preciso saber o que é." Ela hesitou, o pudor sertanejo lutando contra o desespero da morte. Mas a vida valia mais que a vergonha, e ela puxou devagar o vestido rasgado para o lado, expondo a perna esquerda logo acima do joelho. Silvério se abaixou para olhar melhor e sentiu o estômago revirar. A marca estava ali, inconfundível. 2 perfurações pequenas, separadas por uns 3 dedos de distância, cercadas por uma área enorme de pele inchada, roxa, quase preta. As veias ao redor estavam escuras, desenhando linhas sinistras que subiam pela coxa. A carne em volta do ferimento estava dura, quente, e exalava um cheiro adocicado e podre que fez Silvério virar o rosto. Picada de cobra. Cascavel, provavelmente, pelo jeito que o veneno tinha se espalhado. "Meu Deus do céu!" ele murmurou. "Quando foi isso?" "Anteontem de tarde, eu tava juntando lenha. A cobra estava debaixo de uma pedra. Anteontem, 2 dias. No sertão, todo mundo sabia que picada de cascavel tinha que ser tratada nas primeiras horas.
Depois disso, o veneno ia destruindo o corpo por dentro, apodrecendo a carne, parando os rins, matando devagar. 2 dias era uma eternidade. A mulher devia estar com uma força de vontade descomunal para ainda estar viva, para ter caminhado sabe-se lá quantos quilômetros até chegar ali. E seu marido, ele não tentou ajudar? O rosto dela se contorceu numa mistura de dor e ódio. Ele disse que ia buscar ajuda. Me deixou sentada debaixo de um pé de juazeiro. Disse que ia na cidade, que voltava logo. Ela engoliu seco, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Mas eu vi, moço, eu vi quando ele olhou para trás, vi nos olhos dele, ele não ia voltar. Ele me deixou lá para morrer. Silvério sentiu uma raiva antiga subir pelo peito. Conhecia homens assim. Homens que, quando a vida apertava, escolhiam salvar a própria pele e deixavam para trás o que era peso. Mulher doente era peso. Boca para alimentar era peso. E no sertão brabo, onde a seca matava mais que cobra ou jagunço, alguns homens faziam escolhas que manchavam a alma para sempre. Como é seu nome, moça? Josefa. Josefa Maria da Conceição. Josefa, você foi muito corajosa de chegar até aqui, mas eu não vou mentir para você. Tá feio, muito feio. Esse veneno já tá espalhado demais. Ela fechou os olhos e uma lágrima solitária desceu pela bochecha. Eu sei, moço, eu sinto. Tá queimando por dentro, tá subindo. Minha cabeça tá rodando, minhas vistas tá ficando escura de vez em quando. Eu sei que vou morrer, só não queria morrer sozinha lá, jogada no mato feito bicho. Queria morrer perto de gente, perto de alguém que soubesse que eu existi. O coração de Silvério apertou. Ele tinha esposa, 3 filhos já crescidos, netos que corriam pelo terreiro. Tinha uma vida inteira construída naquela terra dura. E ali estava uma mulher pedindo apenas para não morrer sozinha, para que alguém testemunhasse sua passagem pelo mundo. Era tão pouco e tão grande ao mesmo tempo. Maria! Ele gritou em direção à casa. Maria, vem cá depressa! A porta se abriu e apareceu uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo, mas ainda bonito, os olhos claros, cheios de bondade. Maria Costa, esposa de Silvério há 31 anos, mulher que tinha mãos de benzedeira e coração maior que o sertão. Ela desceu correndo quando viu a situação. Meu Deus, Silvério, o que aconteceu? Picada de cobra. Tem 2 dias. Ajuda eu a levar ela para dentro. Maria não fez perguntas. Pegou Josefa pelo outro braço e os dois levaram a moça para dentro da casa, pro quarto dos fundos, onde guardavam os remédios e as ervas. Deitaram ela na cama e Maria já foi buscar água, panos limpos, as garrafas de álcool e as ervas que usava para fazer chá. Silvério olhou para a picada de novo, agora com mais luz entrando pela janela. A situação era ainda pior do que ele tinha pensado. A necrose já tinha começado. A carne em volta das marcas estava literalmente apodrecendo. O cheiro era insuportável e as veias escuras subiam pela coxa até desaparecer sob o vestido. Maria, traz aquela faca que uso para sangrar o gado e o ferro de marcar bota no fogo. Maria parou, os olhos arregalados. Silvério, você não vai... Tenho que tentar tirar o veneno que ainda está concentrado ali. Se eu não fizer isso, ela não passa da noite. Josefa abriu os olhos, a febre deixando ela meio delirante. Pode fazer, moço. Dói não pode mais do que já está doendo. E se eu morrer, pelo menos vou morrer sabendo que alguém tentou. Maria voltou com a faca afiada e o ferro em brasa. Silvério tinha feito aquilo em gado, em cavalo, até em cachorro uma vez, mas nunca em gente. A mão dele tremeu por um segundo, mas ele respirou fundo. Não tinha escolha. Ou tentava, ou a moça morria com certeza absoluta. Ele limpou a faca com álcool. Segurou firme a perna de Josefa. Isso vai doer, moça, mas é rápido. E cortou. O sangue que saiu era grosso, escuro, quase preto. Junto vinha um líquido amarelado, o veneno misturado com pus. Josefa gritou.
o corpo inteiro se retesando, mas Maria segurou ela com força. Silvério apertou a carne em volta, fazendo sair o máximo possível daquela gosma infectada. O cheiro era horrível, mas ele continuou. Depois pegou o ferro em brasa e cauterizou o ferimento. O chiar da carne queimando, o grito de dor de Josefa, tudo aquilo ficou gravado na memória de Maria para sempre. Quando terminou, Silvério estava suando frio. Limpou o ferimento com álcool, passou as ervas que Maria tinha preparado, vassourinha, um pinhão roxo, erva de Santa Maria, e enfaixou com pano limpo. Era tudo o que podia fazer. O resto estava nas mãos de Deus. Josefa desmaiou logo depois, o corpo exausto demais para aguentar. Maria ficou ali, passando pano molhado no rosto dela, rezando baixinho as orações que aprendeu com a mãe e com a avó. Silvério saiu para o terreiro, acendeu um cigarro de palha com as mãos ainda tremendo. A noite caiu devagar sobre o sertão. O céu ficou vermelho, depois roxo, depois negro salpicado de estrelas. O silêncio da caatinga era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo uivo distante de algum animal. Silvério ficou na varanda, fumando, pensando naquele homem que tinha abandonado a própria mulher para morrer, pensando em que tipo de coisa transforma um ser humano num covarde desses. Maria saiu da casa lá pela meia-noite. Ela tá viva. A febre baixou um pouco. Acho que tem chance. Silvério assentiu. Fica de olho nela. Qualquer coisa me chama. Os dias que se seguiram foram uma luta. Josefa passava horas delirando com a febre, gritando coisas sem sentido, chamando por uma criança. Pedrinho, meu Pedrinho, que depois eles descobriram ser o filho dela, morto de fome, na última grande seca, com apenas 3 anos de idade. O marido tinha culpado ela pela morte do menino, dizendo que ela não tinha leite suficiente, que ela era fraca demais para ser mãe. E depois disso, tinha passado a tratar ela feito um bicho de carga, feito um peso que ele carregava. Maria cuidava de Josefa com a dedicação de quem cuida de uma filha. Trocava os curativos 3 vezes por dia. Fazia chás de ervas amargas que ajudavam o corpo a lutar contra o veneno. Dava colheradas de caldo de galinha quando ela conseguia engolir alguma coisa. E ia conversando com ela, contando histórias do sertão, histórias de outras mulheres que tinham sobrevivido a coisas terríveis, histórias de força e resistência. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários de que cidade do nosso Brasil você está assistindo. Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. No 5º dia, Josefa acordou lúcida. Os olhos dela estavam diferentes, ainda cansados, mas com uma luz que não tinha antes. Ela olhou ao redor do quarto limpo, sentiu o cheiro do café passando na cozinha, ouviu o som de crianças brincando lá fora. E chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de dor por tudo que tinha perdido e por tudo que ainda tinha pela frente. Dona Maria, ela chamou com a voz fraca. Maria entrou correndo. Josefa, menina, graças a Deus você acordou direito. Por que vocês fizeram isso? Por que me salvaram? Maria sentou na beira da cama, pegou na mão dela. Porque é o certo, minha filha, porque ninguém merece morrer abandonado. Porque você é gente, e gente cuida de gente. Josefa apertou a mão de Maria e chorou mais um pouco. Eu não tenho nada para pagar vocês. Não tenho nada no mundo. Não queremos nada. Só queremos ver você ficar boa. Nas semanas que se seguiram, Josefa foi recuperando as forças devagar. A ferida na perna ia cicatrizando, embora deixasse uma cicatriz feia que ela carregaria para o resto da vida. Mas ela não ligava. Aquela cicatriz era uma marca de sobrevivência. Era a prova de que ela tinha lutado contra a morte e vencido. Ela começou a ajudar Maria nas tarefas da casa. Não porque era obrigada, mas porque queria retribuir de alguma forma a bondade daquelas pessoas. Lavava roupa, cozinhava, limpava, cuidava da horta.
e aos poucos foi descobrindo que tinha jeito para coisas que nunca tinha tentado antes. Tinha mão boa para costura, conseguia fazer uns bordados bonitos em pano de saco. Maria ficou impressionada e começou a ensinar ela a fazer rendas, aquelas rendas delicadas que as mulheres do sertão faziam para vender nas feiras. Silvério, de longe, observava tudo aquilo. Via como Josefa ia se transformando de uma mulher destroçada numa mulher inteira de novo. Via a luz voltando para os olhos dela. Via o sorriso tímido aparecendo quando contavam alguma piada no jantar. E sentia uma satisfação profunda por ter feito a coisa certa. Mas tinha uma coisa que o incomodava. O marido de Josefa. O homem que tinha abandonado ela para morrer. Silvério tinha mandado um dos seus vaqueiros investigar discretamente. Perguntar nas cidades vizinhas, nas fazendas, nos povoados. E uma tarde, o vaqueiro voltou com notícias. Patrão, achei o homem. Joaquim Ferreira da Silva. Tá trabalhando numa fazenda do outro lado da serra, para as bandas de patos. Arrumou até outra mulher, dizem. Silvério sentiu a raiva apertar o peito. Outra mulher. E sobre a primeira, falou alguma coisa? Disse que ela morreu de doença, que ficou doente no caminho e morreu, que ele enterrou ela debaixo de um pé de aroeira e rezou um Pai Nosso. Mentiroso, desgraçado. O que o senhor quer que eu faça, patrão? Silvério ficou em silêncio por um longo tempo. A vontade que ele tinha era mandar buscar aquele homem, trazer ele ali na frente de Josefa, fazer ele pedir perdão de joelhos. Mas sabia que isso não ia mudar nada. Ia só trazer mais dor para a moça. Ia fazer ela reviver tudo aquilo que ela estava tentando esquecer. E além do mais, Joaquim Ferreira não merecia nem o ódio dela. Merecia era o esquecimento. Merecia ser apagado da memória como se nunca tivesse existido. Não faz nada, Silvério disse finalmente. Deixa esse homem carregar a culpa dele pro resto da vida. Um dia ele vai ter que prestar contas. Se não for aqui na terra, vai ser lá em cima. O vaqueiro assentiu e saiu. Silvério nunca contou para Josefa que tinha descoberto onde o marido dela estava. Achou melhor assim, deixar o passado no passado, deixar ela construir uma vida nova sem aquele peso. Os meses foram passando e o sertão foi mudando com as estações. Veio uma chuva boa em novembro, dessas que lava a terra e faz tudo brotar. A caatinga ficou verde, as flores explodiram em cores. Amarelo do ipê, roxo da carobinha, vermelho do mulungu. Os açudes encheram, o gado engordou, as crianças voltaram a brincar na água limpa dos riachos. E Josefa floresceu junto com o sertão. Ela tinha virado parte daquela família. Maria a tratava como a filha que nunca teve. Silvério a respeitava como respeitava qualquer pessoa honesta e trabalhadora. Os netos deles adoravam ela, viviam pedindo para ela contar histórias, para fazer aqueles biscoitos de goma que ela tinha aprendido a fazer com a mãe. Uma tarde de domingo, depois do almoço, a família estava reunida na varanda. Silvério na rede, Maria costurando, Josefa fazendo renda, as crianças brincando no terreiro. O céu estava azul, limpo, com aquelas nuvens brancas que parecem algodão. O vento trazia o cheiro de capim verde e de terra molhada. Dona Maria, Josefa disse de repente sem parar de fazer a renda, eu queria falar uma coisa. Fala, minha filha. Eu queria agradecer tudo. Vocês me salvaram, não só do veneno da cobra, vocês me salvaram de mim mesma. Eu tinha desistido, tinha aceitado que ia morrer sozinha e esquecida, mas vocês me mostraram que eu ainda tinha valor, que eu ainda podia ser alguém. Maria largou a costura e pegou na mão de Josefa. Você sempre teve valor, menina. Só estava com gente que não sabia enxergar isso. Eu sei, e eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram. Nunca. Silvério balançou na rede, os olhos meio fechados contra o sol, um sorriso no canto da boca. Josefa, você é família agora, e família cuida de família. É assim que funciona. Naquele momento, Josefa sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes.
uma paz que vinha de saber que tinha encontrado um lugar no mundo, um lugar onde era aceita, onde era querida, onde era vista como ser humano e não como um fardo. E entendeu que a cobra que tinha mordido ela naquela tarde, de 2 dias antes do encontro, não tinha sido uma maldição, tinha sido uma estranha forma de libertação. Porque se não fosse por aquela picada, ela ainda estaria presa naquela vida de sofrimento, ainda estaria com aquele homem que não a amava, ainda estaria carregando o peso de uma dor sem fim. As cicatrizes na perna dela latejavam de vez em quando, principalmente quando o tempo ia mudar, mas ela não se importava. Cada latejo era um lembrete de que ela tinha sobrevivido, de que ela era mais forte do que imaginava, de que tinha saído do fogo mais dura, mais resiliente, mais inteira. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários de que cidade do nosso Brasil você está assistindo. Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. Os anos passaram. Josefa nunca mais se casou, nunca mais quis. Tinha aprendido que não precisava de um homem para ser completa. Ela construiu uma vida ali, naquela fazenda, cercada por aquela família que a tinha acolhido. Aprendeu a ler e escrever com a neta mais velha de Maria, que era professora. Começou a fazer rendas tão bonitas que viraram famosas na região. As pessoas vinham de longe para comprar as rendas de Josefa. Diziam que tinham uma delicadeza especial, como se cada ponto carregasse uma história de superação. E quando Maria e Silvério ficaram velhos demais para cuidar da casa sozinhos, foi Josefa quem cuidou deles. Com a mesma dedicação, com o mesmo carinho que eles tinham demonstrado quando ela chegou ali, morrendo, abandonada, sem esperança. Ela trocava as fraldas deles quando não conseguiam mais ir ao banheiro sozinhos. Dava comida na boca quando as mãos tremiam demais. Cantava as músicas antigas do sertão quando eles não conseguiam dormir de noite. Silvério morreu numa manhã de agosto, dormindo, com Josefa e Maria ao lado. As últimas palavras dele foram: "Fiz o certo. Sempre soube que tinha feito o certo", e fechou os olhos em paz. Maria durou mais 3 anos. Foi se apagando devagar, como uma vela que chega ao fim, mas sempre com aquele sorriso no rosto, sempre dizendo que tinha tido uma vida abençoada, que tinha conhecido o amor verdadeiro, que tinha ajudado quem precisava e tinha sido ajudada quando precisou. Na última noite, ela segurou a mão de Josefa e disse: "Você foi a filha que pedi a Deus e que Ele me mandou do jeito dele. Obrigada por ter existido, minha menina." Josefa enterrou os dois no mesmo caixão, um do lado do outro, debaixo de um pé de ipê que eles tinham plantado juntos quando eram jovens. E todos os anos, quando o ipê florescia, ela ia lá, levava flores frescas e contava para eles as novidades da fazenda, as histórias das bisnetas e bisnetos, tudo o que estava acontecendo naquele pedaço de chão que eles tinham transformado em lar para tanta gente. E quando as pessoas perguntavam para Josefa como ela tinha conseguido sobreviver, como tinha conseguido reconstruir a vida depois de tudo que tinha passado, ela sempre respondia a mesma coisa: "Não fui eu sozinha. Foi a bondade. Foi encontrar gente boa no caminho. Foi entender que mesmo no sertão mais seco, mais brabo, mais cruel, ainda existe gente que estende a mão e que vale a pena viver por isso. Vale a pena lutar por isso." A história de Josefa Maria da Conceição se espalhou pelo sertão como essas histórias se espalham, de boca em boca, de geração em geração, ganhando detalhes novos, perdendo outros, mas sempre mantendo a essência. A história da mulher que foi abandonada para morrer, que foi picada por uma cobra, e que não só sobreviveu como floresceu, que transformou veneno em força, que transformou abandono em pertencimento, que transformou morte certa em vida plena.
E até hoje, quando alguém no sertão passa por uma dificuldade grande, quando parece que não tem mais saída, que a vida acabou, sempre tem alguém para contar a história de Josefa. Para lembrar que enquanto há vida, há esperança, que enquanto há gente boa no mundo, há chance de recomeço, que o sertão pode ser duro, pode ser cruel, pode tirar tudo de você, menos a vontade de viver. Essa ninguém tira. Essa fica, essa permanece, essa é o que nos faz humanos.